Estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde e da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante. E hoje falaremos sobre um assunto que me parece que tem sido uma demanda crescente nos consultórios de psicologia, a pessoa que tem medo de falar em público, né? E temos hoje uma psicóloga clínica, que é a Tami de Moraes Miranda, que tem atendido muitas pessoas procurando resolver essa problemática, né? Tami, obrigado por ter vindo ao programa, ajudar o telespectador, né, a sociedade, a entender essa problemática. É uma problemática? Tem uma demanda? Pessoas procurando no consultório? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, é uma demanda cada vez maior, né, principalmente quando é um adolescente, né? A gente vê isso muito na adolescência e também vê muito em adultos, né? Mas a gente vem observado ao longo aí da evolução aí da nossa sociedade, né? Que a ansiedade ela tem sido cada vez maior, principalmente em relação aos jovens, né? E principalmente assim também pela questão da tecnologia, né, do acesso fácil à informação. Então, e as críticas também, né? Hoje a gente tem as redes sociais que rapidamente você está exposto, né? Você está sendo alvo de críticas ou de elogios, mas assim, e isso vai gerando cada vez mais um olhar assim crítico sobre a gente mesmo, né? Um conceito, a gente quer criar um conceito legal sobre a gente, mas muito baseado no que o outro vai falar. E por isso, então, acaba ficando esse medo de se expor, né? Sim, sim. E isso tem a ver com o medo de falar em público, né? Com certeza. Que é uma exposição. Sim, e qual que vai ser a avaliação do outro, sim, né? Então, quando a gente se preocupa demais com o que o outro vai falar de mim, o que ele vai achar, como ele vai me avaliar, como que a pessoa vai me ver, aí eu vou começando a ficar extremamente ansioso e pode desencadear, né, essa fobia. Sim, né? Porque chega a ser uma fobia, né? Sim, chega Eu a ser uma fobia. estou pensando numa coisa aqui, Tami. Na minha experiência como professor, ao longo de vários anos, várias vezes nós tínhamos trabalhos, pedia para os alunos apresentar um trabalho em grupo, seminário, né? E muitos realmente, e é legal você falar que o adolescente tem procurado esse atendimento, sim, essa orientação, porque no contexto da escola, muitas vezes, alunos chegavam em mim, como chegavam em outros professores, falando assim, não quero fazer o trabalho. Aí você ia descobrir que não era um problema com o trabalho em si, não era um problema com os coleguinhas, mas é porque depois ia ter que apresentar o trabalho. Exatamente. E aí travava completamente. Exatamente. Se você for observar, é muito comum a gente ver no consultório que fala assim, eu faço o trabalho inteirinho, mas não me coloca para apresentar. Já tem outros que são desinibidos que falam assim, nossa, eu aproveito da ocasião, né? Eu vou lá, apresento e o cara vai lá e sofre, né? Então sempre tem o que sabe falar em público, que ainda, vamos dizer assim, mantém aquela condição do que está com medo, né? Porque, assim, se eu estou num grupinho, geralmente os grupinhos são formados bem assim, né? Sempre tem o que faz, que escreve, o outro que imprime, o outro que apresenta, né? O outro que empresta a casa para fazer a reunião do grupo, fornece o lanche, e um que apresenta. Isso. E o que apresenta normalmente, que não tem problema com isso, né? Ele acaba que mantém também o padrão de comportamento dos outros do grupo, né? Porque a pessoa nunca vai ter ali a experiência, o enfrentamento da situação, então ela nunca vai saber como que realmente ela pode ser numa apresentação em público, né? Porque ela não se permite, né? Sim. Tentar. Sim, normalmente isso ocorre porque lá atrás, provavelmente algo pode ter ocorrido com essa pessoa. Às vezes ela foi lá apresentar pequenininha e ela, sei lá, ela trupicou, ela gaguejou e a criançada riu, porque criança ri mesmo. E a professora, ou então a professora fez um comentário muito impertinente, que às vezes o problema não era com ela, às vezes era até com a avaliação do outro. O outro não foi legal, o outro foi exagerado, o outro foi muito crítico. Obsessivo. Isso. E às vezes por causa de uma história familiar que não gerou uma autoestima, uma autoconfiança realmente legal nela, o que ela faz? Eu sou uma imbecil, eu sou uma burra, eu não sei, eu sou incompetente. E aí ela fica com tanto medo, ela começa a criar tanto medo daquela situação, vê isso como um perigo tão grande, que aí o que ela quer fazer?
nunca mais estar em frente ao público, né? Mas antes ainda da gente falar sobre as possíveis explicações para o fato de a pessoa ter medo de falar em público, eu quero comentar uma outra questão, porque nós começamos falando sobre adolescentes no grupo de trabalho dentro da escola, às vezes com dificuldade de fazer apresentações. Isso pode ser um adolescente aí no contexto da educação média, ensino médio, colegial, mas depois ele vai para a faculdade e que tem muita apresentação, seminário, e é uma oportunidade muito grande, né, de apresentar bem um trabalho, se apresentar bem perante o professor fazer indicação de um trabalho no mercado, depois, quando ele se formar. É muito importante, então, dominar, falar em público no próprio processo de construção da sua carreira. Mas no mercado de trabalho também, principalmente num tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas valorizam muito o trabalho em equipe, muitas vezes diretores, supervisores são convidados ou convidam gerentes para apresentar para o público dentro da empresa. Então, no mercado de trabalho também, falar em público é muito importante. Extremamente. E assim, oportunidade de carreira. Até né? porque hoje, assim, se a gente for pensar nas empresas, né, o que tem se valorizado muito? A liderança, né? Então, assim, a gente vai na empresa, você observa que os cargos que estão acima, né, eles sempre vão precisar dessa competência de liderar. E para você liderar, você tem que saber falar em público, né? Você tem que saber falar com a sua equipe. E muitas vezes você vai ter que apresentar resultados, você vai ter que se expor, você vai ter que talvez fazer uma dinâmica com a sua equipe, você vai ter que promover a interação da sua equipe. Liderar reuniões. Exatamente. E isso tudo depende de uma boa apresentação mesmo, de um bom domínio da linguagem, realmente ter essa segurança. Porque imagina, se um líder, se um gerente de uma empresa for lá fazer uma reunião com a equipe e começar, não, gente, ele não vai passar nenhum domínio, ele não vai passar uma segurança para a equipe, né? Não vai deixar a equipe motivada. Então, a gente precisa, uma dica, né, uma coisa que é legal, é a pessoa observar que tem essa dificuldade e buscar melhorar. E tem como, né? Então, a pessoa pode dar esse salto, né? Falar assim, nossa, agora eu estou entrando na faculdade, eu quero desenvolver isso daí. Tem vários cursos, tem a psicoterapia. Então, assim, ver que isso não é um bicho de 7 cabeças, isso é algo aprendido. E nós vamos falar disso, sobre, assim, possibilidades de orientação, procurar ajuda. E o que eu estou querendo frisar, e eu acho que você colocou bem, é que esse assunto, medo de falar em público, realmente tornou-se um assunto importante. Exatamente. Dentro da vida escolar no contexto da faculdade, principalmente também, e depois no mercado de trabalho. E aí eu acho legal você vir aqui no programa falar com os telespectadores sobre isso. E aos pais dos adolescentes e futuros profissionais desse mercado de trabalho. Você percebe que seu filho tem dificuldade, por exemplo, em fazer exposição para grupos, assista o programa, vão ver as dicas, Isso. quem sabe procure a Tami para ter ajuda. Exatamente. Ok? No próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Voltamos logo, nos aguarde.